Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Conhecendo o Amor de Deus. Este programa é o programa do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, o Discipulado para o Brasil. Igreja esta presidida pelo pastor Sérgio Melfior. É sempre bom ter a sua companhia aqui conosco através dos canais oficiais da IADIO no YouTube, também através da nossa rádio 107,5 FM e também no canal do YouTube O Discipulado para o Brasil. Que bom que você está conosco. Hoje nós teremos aqui a oração pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar. Também lindas canções, e estaremos aqui trazendo uma instrução poderosa sobre o discipulado. E hoje o tema é o discipulador e o preparo. Este tema está
na quarta aula da segunda oficina de discipulado. E se você deseja adquirir este material, aqui está nas minhas mãos a segunda oficina do discipulado e também a revista Conhecendo o Amor de Deus. Você pode entrar em contato conosco através do telefone 47 3026 4093 e também pelo site www.discipuladoparobrasil.com.br. Estaremos enviando gratuitamente um exemplar para você. E nós estaremos neste momento orando em seu favor. Já chegou aqui para conversar esse tema maravilhoso, o discipulador e o preparo, os pastores convidados, que daqui a pouco nós já vamos estar conversando sobre este assunto. E nós queremos então orar pela sua vida e também, logo após a oração, estaremos ouvindo uma linda canção pelo cantor Jones. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos neste momento, meu Deus, apresentar a Ti estas pessoas, Senhor, amigos, irmãos em Cristo que estão nos acompanhando agora, Senhor, através da internet e também da nossa Rádio 107. Visita, Senhor, este amigo, visita, Senhor, este irmão, visita este discipulador que está assistindo agora este programa, que Tu possa, Senhor, coroar ele de bênçãos espirituais. Venha, Senhor, trazer saúde para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Sim, meu Deus, e também a Tua presença seja conosco durante toda essa programação, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amigo, ouça agora neste hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça Ele fez por mim e me estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz, se queres também ser feliz, aceites a Jesus. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristezas e desilusões, foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei e hoje sou feliz, por isso canto assim. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz, se queres também ser feliz, aceites a Jesus. Se queres também ser feliz, aceites a Jesus. Se queres também ser feliz, aceites a Jesus. Muito bem, acabamos de ouvir uma linda canção pelo cantor Jones. E estamos hoje aqui então para falar de um tema muito maravilhoso. O discipulador
e o preparo. E nós convidamos para estar conosco hoje aqui 2 pastores que trabalham junto conosco no departamento de discipulado aqui da nossa cidade. E para falar desse tema, então, maravilhoso, está aqui conosco o pastor Paulino Guilherme, que é um dos membros da diretoria do discipulado aqui da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, o Discipulado para o Brasil. E também está conosco o pastor Felipe de Paula, que é o líder do discipulado do templo sede aqui da nossa igreja. E eu quero, neste momento, então, passar a oportunidade ao pastor Paulino, que vai trazer a sua saudação. É com muita alegria que estamos aqui para junto nós meditarmos nesse tema tão lindo, pastor Ricardo, o discipulador e o preparo. É uma alegria poder falar da palavra de Deus aqui neste programa de TV do discipulado para o Brasil. Glória a Deus. Pastor Felipe de Paula, trazendo a sua saudação. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade singular, ímpar em nossa vida, de estar participando deste programa, conhecendo o amor de Deus, com esse assunto que é tão relevante, tão importante na vida de um discipulador. Prazer estar aqui com meus amigos, companheiros de ministério, pastor Ricardo, pastor Paulino Guilherme. Sei que este programa vai alcançar muitas vidas e será algo de Deus para a vida dos nossos discipuladores. Muito bem. Falando hoje, então, do discipulador e o preparo, logo se vem à mente o ensino numa visão geral. Quando olhamos assim, logo percebemos um professor preparando a sua aula para os seus alunos. E aí a gente observa o professor organizando a sua aula, fazendo pesquisa, mas percebemos que o preparo vai muito além de uma pesquisa, uma organização de uma aula. A gente sabe que esse professor, o seu preparo começou lá atrás, quando ele procurou fazer um curso superior de pedagogia e talvez uma matéria que ele escolheu para se preparar e ser um mestre, um professor. Mas eu creio que vai mais além ainda, quando ele já era um aluno, e como aluno, a forma como ele se dedicou ao aprendizado, ao ensino, está refletindo agora no seu preparo para trazer o melhor para os seus alunos. E não é diferente também isso na vida do discipulador. O discipulador que se preocupa com o preparo, ele, em primeiro lugar, ele precisa estar conectado com o seu mestre maior, que é Cristo Jesus. Quando ele passou pelo novo nascimento, ele foi sendo transformado por Jesus Cristo. Foi sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E uma vez que esse discipulador, ele recebeu já direto da fonte, que é Cristo Jesus, um preparo espiritual, logo esse discipulador vai gerar na vida de outros discípulos a imagem de Cristo Jesus. E nós estamos aqui então com o pastor Paulino, e eu quero nesse momento, pastor Paulino, dentro do preparo do discipulador, qual seria a primeira área que esse discipulador poderia e deve se preparar? Pastor Ricardo, observando a palavra de Deus, um professor ele precisa estar se preparando, mas o primeiro preparo dele é o preparo espiritual. Jesus ele disse que a casta de demônios, elas não saem senão por meio da oração e do jejum. A oração e o jejum, ela facilita
a nossa proximidade com o Senhor. E o fato é que nós precisamos estar preparados para inúmeras situações. Jesus disse: sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. Está lá em Coríntios, né? Na primeira carta, no capítulo 11 e no versículo 1. E como discipulador, pode-se propor-se auxiliar a um cristão e ser um verdadeiro ou verdadeiramente um discípulo. Glória a Deus. Pastor Felipe, eu percebi que você queria contribuir alguma coisa dentro desse assunto do preparo espiritual. Fique à vontade. Então, quando falamos do preparo espiritual, nos treinamentos que fizemos ao longo desses anos, nós vemos que é indispensável o discipulador ser um bom cristão e ter um testemunho de fé, aonde vai mostrar a diferença entre nós e o mundo, porque nós agora somos novas criaturas e criaturas espirituais ligadas a Deus. Então esse preparo espiritual, ele é indispensável, sobretudo porque agora estamos entrando num campo que era do inimigo. E nós, como homens e mulheres de Deus, espirituais, entramos agora dentro deste campo e vamos travar uma batalha, onde aquela casa, muitas vezes, agora tinha as discussões, as brigas. Nós, como pessoas espirituais, levando um alimento do céu, uma palavra, uma oração, um louvor, tornamos aquele ambiente agora domínio do Espírito Santo, né? Por isso que eu sempre friso, né, aos nossos discipuladores que devemos nos esforçar mais na oração, nos esforçar mais no jejum, porque agora não é somente por nós, mas também por aquele que vai ser atingido, e isso é indispensável. Glória a Deus. Uma grande verdade, pastor Felipe, está entrando o discipulador no campo espiritual. Eu digo que o discipulador ele está entrando no fronte de batalha, né? E no fronte de batalha, e a gente está falando que essa batalha se dá no campo espiritual, logo as armas que se usa são armas espirituais. O pastor Paulino, ele já adiantou aqui que o texto que Jesus estava ali diante de um pai desesperado ao ver o filho desde a infância se jogando no fogo e na água, e ele já tinha procurado recurso em tantos lugares e tinha levado também para os discípulos para eles trazer uma solução, mas diz a Bíblia que eles nada puderam fazer. E Jesus disse que aquele problema não era um problema emocional, não era um problema intelectual, não era um problema de saúde emocional, mas era um problema espiritual. Ele teve esse discernimento. Jesus, sendo Deus, ele discerniu. E o discipulador, ele também precisa ter discernimento, que é um dom que Deus dá. E ao perceber, então, Jesus disse que aquele problema só se resolveria com jejum e oração. Por quê? Porque aquele problema estava no campo espiritual. E quando nós vamos nos lares, como falou o pastor Felipe, nós encontramos situações que muitas vezes a gente não passou por aquela experiência ainda. E como nós já acabamos de falar aqui que não é só problema espiritual, não se trabalha só no campo espiritual, tem também o campo emocional. E eu gostaria então que o pastor Paulino pudesse falar para nós um pouco também do preparo no campo emocional. No lado emocional de um discipulador, ele precisa estar preparado, né? Primeiro ponto, ele precisa estar vigiando. Ele tem que vigiar porque ele não sabe o que ele vai encontrar dentro da casa. Lá dentro da casa ele pode encontrar uma família que está lá esperando, alegre, mas pode encontrar ali dentro uma pessoa que pode ter um espírito maligno.
E se ele não estiver preparado emocionalmente, ele não tiver uma vida de oração e, acima de tudo, de vigilância, ele não vai conseguir iniciar o discipulado. Eu lembro que eu fui fazer um discipulado em uma casa, alguns anos atrás, não, na cidade de Joinville. E quando eu cheguei no dia para fazer o discipulado, eu não consegui entrar na casa porque a irmã, ela veio no portão da casa, e ela disse assim: pastor, não tem como entrar dentro da minha casa, porque o meu esposo está muito doente, e então eu vou levar ele para o hospital. No momento eu já entendi então que a guerra ali é travada por demônios. Eu disse: não, eu vou orar por ele, permite eu entrar? Ela disse: então tá, eu vou avisar ele. E eu entrei. Quando eu entrei, eu orei, o espírito maligno pegou ele, que não queria deixar com que iniciasse o trabalho. Então nós oramos, repreendemos ali e iniciamos o discipulado naquela casa. Então, se a gente não estiver vigiando e não tiver uma vida de oração, a gente desiste logo já no início. E também eu quero lhe dizer que se nós não tivermos ali preparado, nós podemos não entender, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E naquele momento, se nós não tivermos um discernimento, é naquela hora em que a gente vai agir para o lado da carne, a natureza humana. Por isso nós devemos estar constantemente em vigilância. Muito bem, pastor Paulino. Ainda dentro desse campo do preparo emocional, a gente percebe que em alguns encontros pode surgir situações embaraçosas, né? Principalmente na questão do sexo oposto. Nós sempre aconselhamos que os discipuladores, quando for discipular uma pessoa do sexo oposto, ou vai o casal, ou vai, se a mulher, 2 mulheres, se a homem, 2 homens. Mas precisamos entender ainda, voltando à questão do campo espiritual, que essas pessoas ainda não estão, muitas vezes, libertas. Elas ainda estão diante de um aprisionamento espiritual. Elas ainda não passaram pelo novo nascimento. Se iniciou lá um discipulado, mas ainda está no processo de ser gerado, né? Como disse Paulo: sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós, quando ele falou isso aos Gálatas. Mas, diante desta situação, pastor Felipe, eu gostaria que você comentasse um pouco também desse preparo emocional quando essas situações surgem. Pastor Ricardo, a questão emocional, ela é algo muito importante na vida do discipulador. Porque o discipulador, ele precisa ter um equilíbrio emocional para que ele possa compreender e ter o discernimento de entender que não é a pessoa, mas é o que está por trás daquilo. Muitas vezes uma ação maligna dentro daquela casa, né? Querendo impedir, como o pastor Paulino disse, de acontecer o trabalho, porque agora o reino de Deus está sendo difundido e aquela casa agora começa a ser parte da extensão da igreja. Mas eu me lembro de algumas situações que nós passamos aonde, se você for um discipulador e não tiver um equilíbrio emocional, o seu discipulado ele não vai alcançar o objetivo principal. Porque quando nós não temos o equilíbrio para contornar algumas situações, logo aquele discipulado se torna um motivo de empecilho e fica difícil e logo eles vão desistindo. Então nós precisamos ser discipuladores equilibrados, cheios do Espírito Santo, que tenha compreensão do contexto onde agora, né, aquela casa muitas vezes era um ambiente de discórdia, um ambiente muitas vezes onde não tinha paz, onde não tinha alegria, e agora o Espírito Santo reina ali. Nós tivemos um caso aqui no Templo Sede, onde discipulamos uma família, e isso era muito notório
essa questão da discussão e o ambiente pesado, carregado. E no segundo encontro que nós estivemos naquela casa, aquela mulher, ela testemunhou, ela falou, olha, pastor, depois que vocês saem daqui da minha casa, eu não consigo brigar com meu esposo. Todos os dias eu brigava com ele, eu arranhava ele, eu xingava ele, mas depois que vocês saem daqui, eu olho para ele e me dá uma vontade de chorar, porque fica uma presença gostosa. Então a gente entende que é uma batalha espiritual, mas que precisa ter um preparo emocional para que você possa atingir a eficiência nesse discipulado. Glória a Deus. Muito bem, pastor Felipe. Sabendo que num encontro de discipulado, quando está se propondo o estudo bíblico no lar, seja na classe também, muitas vezes surgem perguntas embaraçosas, surgem também perguntas polêmicas e surgem também perguntas interessantes acerca da palavra de Deus. Pastor Paulino, como o discipulador ele deve se preparar quando ele entra nesse campo no discipulado? Pastor Ricardo, um discipulador, ele não pode somente estar preparado espiritualmente ou intelectual, ou emocional melhor. Porque o espiritual e o emocional acabam atingindo o outro, né? Mas ele precisa estar preparado intelectual. Ele precisa ler bons livros, ele precisa ler a palavra de Deus, e a lição que ele vai dar dentro da casa não é simplesmente, pastor Ricardo, pegar a lição e sair para dar. Ele precisa estudar. Não é pecado escrever na lição aqueles versículos e aquelas palavras que Deus dá para você no momento em que você está estudando. Então você pode ler e meditar em alguns livros, na palavra de Deus e na revista Conhecendo o Amor de Deus, para poder aprender ainda mais e poder levar um estudo mais eficaz para dentro da casa. O culto de ensino, pastor Ricardo, é o culto doutrinário da igreja, é um dos pontos principal em que um discipulador, ele precisa não faltar, ele não pode perder este culto, porque é onde a gente aprende mais através da palavra de Deus. Escola dominical é um outro ponto que todo discipulador ele precisa frequentar para poder se preparar ainda mais. E por falar na escola bíblica dominical, nós já vamos entrando aqui num outro assunto muito importante dentro do preparo do discipulador, que é o preparo do material. Assim como o professor da escola bíblica dominical, ele tem a revista como material, né, para ali ministrar a aula, eu queria passar aqui a oportunidade ao pastor Felipe para comentar como deve o discipulador se apresentar para o aluno, para a classe, quando ele vai apresentar a sua aula do discipulado. Então, pastor Ricardo, essa questão do preparo do material, ela é indispensável para que nós possamos fazer um bom discipulado, ter um bom estudo bíblico. Lembrando que quando vamos ministrar esta lição do curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus, você tem pessoas que muitas vezes são bem instruídas, doutores, advogados, médicos, e tem pessoas menos instruídas. Mas o mesmo alimento que um vai receber, o outro também vai receber. Então, cabe a nós nos prepararmos de tal maneira que possamos alcançar a excelência no nosso estudo. E como é que fazemos isso? Mergulhando na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que feliz é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita
de dia e de noite. Ou seja, nós precisamos mergulhar na palavra e tirar o texto para que nós possamos atingir o coração daquelas pessoas. Então, aquela lição que você vai ministrar, nós precisamos dominar. Precisamos entender, compreender, ler e reler, até que se torne algo mais fácil para nós. Você vai ler a primeira vez, você vai ter uma visão a segunda vez, a terceira vez, e assim também com subsídios, né? Assim como na escola bíblica dominical, você tem ali alguns subsídios, alguns comentários, no discipulado nós também conseguimos. Então, o discipulador, ele precisa estar extremamente preparado para aquela aula. Glória a Deus. E já vou aproveitar aqui e apresentar a revista Conhecendo o Amor de Deus. Essa revista é a revista que nós usamos para discipular o novo convertido. E o pastor Felipe acabou de falar que é importante também buscar subsídios. E eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, este programa, você pode entrar neste mesmo canal que você está assistindo. Se você está assistindo pelo canal da IADIO TV, você vai procurar e tem subsídios de todas as matérias que estão nesta revista aqui, Conhecendo o Amor de Deus, como também no canal do YouTube Discipulado para o Brasil. E também há subsídios no nosso site, www.discipuladoparobrasil.com.br. São subsídios que vão enriquecer muito a sua aula lá no discipulado. Pois bem, meus amados irmãos, além do material, é importante também ter um preparo da aula. Pastor Paulino, eu creio que tem algo muito importante aí para compartilhar conosco nesse assunto. Podemos entender ali que, além de nós estudarmos e nos prepararmos, aí com bons livros, estudar a lição, nós podemos também nos preparar para a aula buscando ilustrações, exemplos, né, para facilitar o aprendizado do aluno que ali está. Ele está aguardando com fome, com sede, ele quer mais. Então, eu, observando aqui pastor Felipe falando, eu comecei a imaginar dentro de casa, quando chega a família, está ali, sentado em volta da mesa, aguardando o discipulador, querendo aprender. Então, nós precisamos nos preparar, porque às vezes o ambiente dentro da casa não está da forma que nós achamos que vamos chegar e vamos pegar. Tem que ter um quebra-gelo ali. Então dá para cantar ali um corinho, um hino, né, levar um violão para tocar ali. Pastor Felipe gosta disso, né? Gosta de levar o violão. Então, levar o violão, tocar, cantar, contar algumas ilustrações. Eu lembro que uma das casas que eu já entrei uma vez, cheguei lá, o problema estava muito sério dentro da casa e eu usei um quebra-gelo com a criança que estava. Comecei a brincar com a criancinha que estava ali e fui conversando com ela e contando história para ela e de repente teve um ânimo dentro daquela casa, o ambiente ficou bom e então a gente entrou para fazer a aula naquele momento e foi uma bênção de Deus a aula naquele dia. Muito bem, pastor Paulino, um testemunho muito lindo, um testemunho maravilhoso, corroborando com esse assunto que é o preparo da aula. Quando nós vamos discipular alguém, muitas vezes o discipulador ele está preocupado em transmitir o conhecimento, mas quem está do outro lado, ele está mais interessado em relacionamento. Ele quer, acima de tudo, ter um relacionamento com o seu discipulador. E dentro desse pensamento, eu quero aqui perguntar para o pastor Felipe, como deve o discipulador trabalhar com o seu discipulando para ele ter uma receptividade muito boa do ensino da palavra de Deus?
Pastor Ricardo, quando falamos de motivação, lembramos que as pessoas que estão sendo discipuladas, elas ainda não estão preparadas para o ensino. Nós queremos ensinar, mas eles querem relacionamento. E através desse nosso relacionamento com o discípulo, nós vamos estimular ele ao ensino, mostrando para ele que é algo indispensável para o crescimento dele como cristão. Então você vai lançando alguns textos bíblicos, algumas mensagens, de uma maneira bem didática, aonde ele venha pesquisar e estimular essa questão do ensino. Tem pessoas que são mais fáceis para a questão do louvor, e o louvor ele também é fundamental, mas o ensino é o que traz o crescimento. Então, durante aquela semana você coloca, né, para ele lá um texto bíblico, olha, pesquisa esse texto aqui, comente o que você achou, né? E aí você vai colocando para ele várias formas dele buscando, porque ele ainda não tem esse hábito, ele ainda não aprendeu a gostar das escrituras como nós gostamos. Então, cabe ao discipulador preparar isso para que ele possa se desenvolver. E quando nós temos o estudo na casa, ele já leu a revista, ele já fez as perguntas e se torna uma aula muito mais criativa. Glória a Deus. Olha, são exemplos muito importantes para motivar o discipulando. Estratégias. Se você, discipulador que está nos assistindo, ou você, meu irmão, que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração e você está desejando discipular, você pode orar. E Deus vai te dando estratégias para você manter o teu discipulando motivado. Porque o adversário, ele não cessa de lançar as suas flechas para fazer o discipulando desanimar. Mas quando ele está pensando em desanimar, está lá você, com uma estratégia da parte de Deus para fazer com que o seu discipulando continue motivado. Mas é importante também fazer com que esse discipulando, ele não se acostume a receber a palavra de Deus somente no lar. É importante que esse discipulando se conecte com a igreja. E aí eu quero perguntar para o pastor Paulino quais seriam as estratégias que nós poderíamos usar para incluir, trabalhar na inclusão desse discipulando na igreja do Senhor. Pastor Ricardo, eu estava aí ouvindo o pastor Felipe falando do relacionamento, a motivação, né? Mas a inclusão, ela é muito importante para o novo convertido, para o discípulo, né? Pessoa que está aí recebendo o estudo da palavra. Ele precisa se integrar à igreja. Ele precisa entrar em alguns departamentos. Se ele é jovem, ele vai entrar no departamento do jovem. E se é um casal, vai entrar no departamento dos casal. Também incentivar eles a participar dos cultos de ensino, culto de edificação cristã, e estar na escola bíblica dominical. Isso ele vai desfrutando mais da comunhão, juntamente com a igreja. Ele passa a conhecer o pastor dele, ele passa a conhecer os demais irmãos. E isso leva a ter comunhão com a igreja, conhecendo os demais. Então ele passa a amar não somente o receber o discipulado em casa, mas estar na igreja. E quando ele está na igreja, ele começa a se sentir no meio da família de Deus. E isso faz com que ele se assegure mais ao Senhor, que ele se firme mais ao Senhor. Eu sempre digo que levar o discipulado, ele é bom porque a gente pesca ele e traz, mas nós temos que ter um aquário, esse chama-se igreja, onde vai conviver com os demais que estão ali dentro e vai tornar-se a família de Deus, assim como um dia nós também fomos escolhidos e alguém nos discipulou para podermos estar na igreja. Glória a Deus. O pastor Felipe de Paula, ele, como líder do discipulado aqui no nosso templo sede da IAD, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, ele tem um trabalho muito lindo
com os novos convertidos, que se chama o Grupo Novo Viver. E eu gostaria que o pastor Felipe falasse um pouco também do que é o Grupo Novo Viver e como o Grupo Novo Viver ele se apresenta como um canal de inclusão do discipulando. E também gostaria que você falasse um pouco de como seria a conclusão desse trabalho com o discipulando. Então, pastor Ricardo, falar sobre o Novo Viver é algo que nos dá muito prazer, muita alegria, né? Porque tem sido um espelho para nós e vemos ali a alegria deles. Mas quando falamos em inclusão, precisamos entender que esse é o maior desafio nosso. Tirar as pessoas de dentro de casa e trazer para a igreja, para participar dos cultos e ter prazer de estar na casa do Pai. Lembrando que muitos vieram de outras denominações, aonde não tinham o hábito de estar na igreja como nós temos. Os crentes gostam de estar na igreja. Então, aqui no Templo Sede e nos demais setores, nós temos o Grupo Novo Viver, que é o grupo de louvor, aonde todos aqueles que participam do discipulado, líderes, regentes, discipuladores, todos eles participam e os discipulando participam juntos. Então nós temos várias atividades aqui no Templo Sede, na segunda, na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, que ajuda eles a estarem na igreja. E isso é por um tempo, porque depois você não precisa mais, é como se fosse um treinamento, até que ele entenda, o novo convertido, que é prazeroso estar na casa do Pai, que é maravilhoso estar na presença do Senhor. Depois você não precisa mais convidar. Então, dentro do Grupo Novo Viver, nós adotamos uma estratégia aqui no Templo Sede na terça-feira, aonde antes do culto, nós temos ali o nosso ensaio. Então eles vêm, participam, nós trazemos uma palavra, oramos sempre pelos nossos pastores, líderes e coordenadores, e depois ensaiamos, né, com os nossos regentes e subimos para cantar no culto. O que é interessante é o prazer, é a satisfação de eles se sentirem parte do corpo de Cristo. Lembrando que muitos deles ainda não são membros da igreja, mas estão na preparação para alcançar tal. Então, pastor Ricardo, concluindo aqui, dizer que o discipulador prepara-se também para finalizar as aulas programadas. Ou seja, quando nós terminamos a aula, né, que nós programamos e damos um espaço para que eles possam comentar, tirar as suas dúvidas, ali nós também já fazemos uma social, lembrando ele do próximo encontro, lembrando ele que dia tal vai ter culto, tal horário vai ter culto, e que nós nos vemos na igreja, porque o discipulado é uma parte, né? Nós não podemos tratar o novo convertido somente com o discipulado. Temos que trabalhar também essa questão, né, de estar dizendo para ele, olha, hoje tem culto, estou te aguardando, tem um círculo de oração, tem tal atividade, e assim desenvolvê-lo. Glória a Deus. E também é importante criar uma ideia clara para o discipulando, que ele vai ser também um canal de Deus para discipular outros. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2 e versículo 2 da sua segunda epístola a Timóteo, ele diz, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. E é muito importante que o discipulando, ele tenha muito clara essa ideia de que assim como ele foi ensinado, foi cuidado pelo seu discipulador, Deus também quer usá-lo nessa tarefa. Que bênção! As horas passam rapidamente e nós estamos chegando a mais um final de um programa e eu quero então, neste momento, franquear a palavra ao pastor Paulino para fazer as suas considerações finais e também ao pastor Felipe de Paula fazer as suas considerações finais.
e depois, então, o pastor Paulino estará orando em seu favor, em favor da sua casa, da sua família. Pastor Paulino, as suas considerações. Foi muito bom poder participar deste programa, falar sobre o discipulado, que o discipulado é algo que mexe com o coração de Deus, porque são almas que são ganhas. Acredito que esta aula servirá para você neste dia e todas as vezes que você for assistir este programa, de edificação para a sua vida e que possa ajudar muito você. Quero aqui agradecer por este momento maravilhoso na presença de Deus, aonde podemos participar do seu crescimento, junto com os nossos pastores, coordenadores, amigos, companheiros. E eu quero desejar aqui um abraço também à nossa equipe do discipulado aqui do Templo Sede, de todo o campo, os nossos discipuladores, companheiros que sempre estão conosco. Obrigado. Muito bem, foi muito bom estar mais uma vez neste programa, junto com você, que está aí do outro lado, assistindo no seu televisor, você que está também no seu celular, você que está nos ouvindo pela rádio 107,5 FM. Sempre é bom ter a sua presença aqui conosco. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, que é o grande incentivador, entusiasta da visão do discipulado, e ao nosso coordenador, pastor Joari Josué Carlesso, coordenador do discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, o discipulado para o Brasil. Que Deus abençoe. Pastor Paulino estará orando em seu favor e logo em seguida nós estaremos encerrando com uma linda canção. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento tão glorioso, Senhor, em que podemos passar aqui estes minutos para falar da tua palavra, Pai. Incentivar vidas, Senhor, para ganhar vidas para o teu reino. Papai querido, estenda as tuas mãos, que a tua palavra, Senhor, falada neste dia, Senhor, ela possa, Senhor, entrar ao coração e muitos discipuladores, Senhor, possam se levantar para ganhar muitas vidas para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus pedimos que tu venha abençoar, Senhor, a equipe, Senhor, do discipulado para o Brasil, Senhor, abençoando, guardando, Senhor, e levantando, Senhor, cada vez mais discipuladores para a glória do teu nome. Amém. Tu procuras a paz neste mundo, com prazeres que acabam-se aqui, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.